Deputado estadual Cássio Soares, do PSD, ele que é relator da PEC, da reforma da Previdência, na Assembleia Legislativa. Bom dia para o senhor, deputado, é um prazer falar com você por aqui. Bom dia, Thalita, bom dia, Rodrigo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Super. É uma satisfação muito grande poder falar com vocês. Deputado, para começar a nossa entrevista, muita gente tem dúvida, muitos ouvintes nos perguntam a que pé que está a reforma da Previdência de Minas Gerais. O senhor, como relator, eu já começo te perguntando isso. Qual é o momento da reforma da Previdência hoje aqui do Estado? Olha, Thalita, a reforma ela chegou na Assembleia Legislativa por volta de 10 dias atrás e ela começou a sua tramitação na Comissão de Constituição e Justiça. São dois projetos, um projeto de emenda constitucional número 55, da qual sou relator, e tem um projeto de lei complementar também, tramitando, dando condições também para que outros artigos sejam mudados no regramento da Previdência Estadual. Então, os dois projetos já passaram pela Comissão de Constituição e Justiça e nessa comissão ele foi fatiado. O que significa isso? O projeto versava tanto sobre reforma da Previdência quanto também uma reforma administrativa. O relator na Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Dalmo Ribeiro, ele entendeu por bem dividir essas duas questões. Parte de reforma administrativa sai do projeto e vamos tratar apenas da questão previdenciária. Então, nessa forma, o projeto saiu da Comissão de Constituição e Justiça, foi formado a Comissão Especial da PEC, da Proposta de Emenda Constitucional, da qual fui designado relator, e nós estamos agora na fase de ouvir as entidades, ouvir as pessoas afetadas com essa proposta de reforma previdenciária do Estado, e aí sim nós vamos ter condições de poder nos balizar e saber como que nós vamos implementar as mudanças que vão trazer mais justiça para os servidores do Estado e também para o Estado de Minas Gerais. Deputado, oficialmente a justificativa do presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus, para que a tramitação ela fosse modificada neste momento e não ocorresse até com a velocidade com que estava ocorrendo, é que é preciso haver diálogo com os servidores, é preciso que a Assembleia ouça a categoria, afinal de contas, antes de aprovar ou não, antes de tomar uma decisão que, claro, vai influenciar e vai mudar, obviamente, a vida de muitos servidores públicos estaduais. O senhor concorda com isso, de que é preciso realmente ouvir as pessoas e estava faltando, até pelo prazo que tinha sido colocado pelo governo do Estado, de 31 de julho, muito em função dos repasses que o Estado precisa receber do governo federal, mas que estava faltando esse diálogo com a categoria? Concordo, Rodrigo. Não só concordo, como na condição de relator eu já comecei a ouvir as entidades, sindicatos e associações representativas de classe. Esse é o papel da Assembleia Legislativa, da Casa do Povo. Ela tem que defender e ouvir a população para nós sermos dignos de representar bem a população mineira. O presidente Agostinho Patrus foi muito sensível quanto a essa necessidade. Nós percebemos que os servidores estavam muito inquietos e também inseguros daquilo que seria feito da sua previdência. Então, nós, por bem, achamos chamar os sindicatos, chamar as entidades, dialogar. Fiz isso ao longo dessa semana de maneira exaustiva, mas também muito proveitosa. E na próxima semana, com distanciamento e de maneira remota, de acordo com as orientações e protocolos para o momento, mas ouviremos 36 entidades de classe dos servidores públicos estaduais, tanto do Poder Executivo, do Judiciário e também do Poder Legislativo. E aí sim, só ao final disso, sem correria, sem pressa, não levando em conta prazos, a não ser os prazos regimentais da Assembleia, para que a gente possa entregar o melhor texto para a população mineira. Deputado, eu ouvi até de bastidores aí na Assembleia Legislativa, por parte de alguns parlamentares, de aliados e etc., que existia também na casa uma certa insatisfação com o governo do Estado, porque considerava-se que o governo estava passando, digamos assim, um abacaxi para as mãos da Assembleia e jogando nas costas da Assembleia a responsabilidade de que, se esse projeto não fosse votado conforme o governo queria até 31 de julho, a responsabilidade da Assembleia com o fato do governo perder alguns repasses do governo federal, e que isso gerou uma certa insatisfação em alguns líderes da casa. Procede essa informação, deputado? De certo modo, sim, Rodrigo, mas o que eu defendo lá no nosso colégio de líderes, defendo junto aos
colegas parlamentares, deputados e deputadas, e ao presidente Agostinho, é que por mais que exista um prazo colocado através de uma portaria do governo federal de 31 de julho, nós não podemos nos ater a fazer uma reforma previdenciária de forma atabalhoada, corrida e talvez até porca, se me permite assim usar essa expressão, com questões tão fundamentais e tão importantes que vão impactar a vida da população mineira e do Estado. Nós estamos falando de servidores públicos. É quem presta os serviços à nossa comunidade, à nossa população. Então, foi vencida essa tese de que nós não precisamos correr até o dia 31 de julho. O governo do Estado vai tentar, junto ao governo federal, essa dilação de prazo, mas ainda que não ocorra, nós temos aí pelo menos mais 2 semanas, talvez, para podermos ouvir, criticar e aprimorar o texto que foi enviado pelo governador do Estado. Dessa maneira, eu acho que a gente nós cumpriremos com muita responsabilidade aquilo que nos foi confiado. Deputado, essas insatisfações não poderiam ter sido evitadas se esse prazo, que já era de conhecimento, tivesse sido mais pensado? Agora o senhor fala em não fazer de forma rápida e também de forma porca, né? Na própria palavra usada pelo senhor. Mas não está muito em cima da hora? Não foi pensado muito para depois? Não foi deixado de lado? Bem, Thalita, eu fui um dos que cobrei publicamente o envio da reforma da Previdência pelo governo do Estado anteriormente. Gerou até um mal-estar no momento, não compreenderam as minhas colocações, mas é porque eu previa que um projeto complexo como esse, ele leva um mínimo de tempo para poder ser amadurecido e para poder ser votado de forma adequada pelo plenário da Assembleia. E o governo deve ter tido os motivos dele, mas demorou sim a encaminhar esse projeto de lei para a Assembleia. Mas o fato ele está na Assembleia, é o nosso papel agora trabalhar o texto, colocarmos em apreciação e votarmos. Mas, dessa maneira, nós vamos usar os nossos prazos regimentais para poder fazer o melhor trabalho. Não tem sentido a gente correr e fazer uma coisa que vai perdurar aí por anos, décadas, de maneira muito, muito ruim, né? De maneira muito ineficiente. Não é o caso. Eu, pelo menos, não consigo, né, me debruçar sobre uma matéria com a responsabilidade que me foi confiada e fazer de uma maneira atabalhoada e ineficaz para a população mineira. Nós estamos conversando com o deputado estadual Cássio Soares, do PSD. Ele é o relator da reforma da Previdência na Assembleia Legislativa, da PEC da Reforma. Deputado, o senhor falava que está buscando ouvir, né, os servidores, está buscando ouvir as entidades que representam os servidores para essa reforma. O senhor é relator, como eu disse aqui. Já dá para adiantar um pouco o seu posicionamento em relação à reforma da forma que ela foi apresentada pelo governo? Bem, Rodrigo, nós temos uma perspectiva hoje de nos atermos à questão das alíquotas. O governo mandou alíquotas de 13 a 19. Eu creio que nós devemos mexer nesses percentuais. Nós devemos criar aí mais alguns flancos aí de tarifas intermediárias e talvez até reduzir um pouco, mas sempre levando em conta, quem ganha menos paga uma alíquota um tanto menor e quem ganha mais paga um pouco mais, mas também não com uma diferença tão grande. Outra questão que me preocupa muito e eu estou me atendo bastante é a questão das regras de transição. Se você ingressou numa carreira pública, fez um concurso público sabendo das regras e depois, no meio do caminho, essas regras mudaram, você joga na lata de lixo todo um planejamento pessoal, familiar, que você construiu ao longo da vida, ao longo da sua profissão. Então, isso também eu vou levar em conta, vou sugerir, né, no meu texto, uma regra de transição que seja muito justa para aqueles trabalhadores que estão no meio do caminho, buscando a sua aposentadoria ao final da vida profissional, e também nós temos o tempo de contribuição, que será analisado, que será trabalhado, e depois de ouvir a todos, nós vamos ter condições de oferecer aí uma sugestão que seja aprimorada.
Deputado, o senhor falou de conversa com algumas entidades. Nós recebemos na semana passada representantes aqui da Força de Segurança, que a segurança pública, inclusive, que ameaçam uma greve justamente por não concordar com aquilo que foi projetado para a categoria na reforma da Previdência. Já houve essa conversa também com eles? Na quarta-feira eu me reuni com 7 entidades representativas de classe da Polícia Civil, representando delegados, investigadores, escrivães, peritos e médicos legistas, além dos administrativos também. Então, assim, muito já nos foi passado das suas aflições, das suas necessidades, e é claro, tem coisas que são legítimas, são factíveis de serem aproveitadas, outras, infelizmente, por questões até de legislação federal, não serão passíveis de serem acatadas. Mas sempre com esse diálogo muito franco, sempre com essa condição de poder sentar à mesa, conversar no melhor nível possível para que a gente possa atender bem a ambas as partes. Nós temos que levar em conta que a nossa última reforma previdenciária aconteceu em 2003, 17 anos atrás. De lá para cá muita coisa mudou e nós precisamos modernizar o nosso sistema previdenciário também. Deputado, o senhor foi cotado para ser líder do governo na Assembleia Legislativa de Minas Gerais recentemente. Lembro de ter ouvido o nome do senhor. Como é que ficou isso? Olha, eu estou muito bem colocado hoje na Assembleia como líder de um bloco de deputados muito competentes, eficientes, responsáveis, que é o Bloco Liberdade e Progresso. Somos 21 deputados e estou à disposição da população mineira no cargo que me foi confiado, né? Como deputado estadual e entre os meus pares como um líder desse bloco. A questão de líder de governo é uma função de confiança do governador. Isso é escolha pessoal dele, da sua equipe de primeiro escalão próximo ali da articulação política, e eu estou à disposição do governo do estado para poder trabalhar as matérias que são importantes para Minas Gerais, seja na função que for. Hoje, como líder do Bloco Liberdade e Progresso. Acho que a escolha feita foi uma escolha muito feliz. O deputado Raul Belém é um deputado extremamente preparado, sensível e do diálogo, que é a principal característica que precisa ter o líder de governo. Hora do bate-pronto. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. São perguntas objetivas, respostas igualmente objetivas. O senhor já conhece o quadro, combinado, deputado? Ah, sim, Rodrigo. Reforma da Previdência em Minas, uma necessidade? Necessidade. Discussão da reforma com sindicatos de servidores. Necessário. A velocidade da tramitação do projeto? No tempo adequado. A economia no período pós-pandemia. Desafiadora. Governador Romeu Zema durante a pandemia. Responsável. Deputado estadual Cássio Soares, do PSD, e relator da PEC da reforma da Previdência Estadual na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, foi o nosso convidado de hoje do Café com Política. Obrigada, deputado. Eu quem agradeço, Thalita, Rodrigo, a todos os integrantes da Rádio Super. É sempre uma satisfação poder participar com vocês e espero em breve poder voltar dando ótimas notícias do resultado final da reforma da Previdência do Estado de Minas Gerais. Então já fica combinado que logo após essa tramitação, deputado, a gente vai te chamar mais uma vez para bater um papo com a gente aqui. Afinal de contas, esse é um assunto da maior importância, não apenas para os servidores, mas para o mineiro e para a mineira que trabalha na iniciativa privada e que está nos ouvindo. Combinado? Já deixamos certo assim.